demérito a importante carreira de advogado. Nós todos aqui fomos advogados, mas justamente pelas peculiaridades e as atribuições do defensor público, acho que sempre foi importante essa diferenciação. Acho que o mais importante que aconteceu essa semana, acho que é um marco histórico para toda a instituição, é a promulgação da emenda constitucional número 80. Ainda na associação, tive a oportunidade de passar quase semanalmente em Brasília, construir essa emenda constitucional com as outras associações estaduais. Quero saudar entusiasticamente a Associação Nacional por seu papel central e articulador numa emenda constitucional importantíssima. Lembramos como primeiro aspecto a obrigatoriedade de termos um defensor público em 8 anos em todas as comarcas. Aquilo que parecia um sonho distante, poucos anos, que era a construção da defensoria pública, e agora nós temos constitucionalizado a obrigatoriedade e o modelo público de acesso à justiça. Não fosse só isso, nós temos também, como eu lembrei, uma separação, uma seção própria para a defensoria pública. Temos também a inscrição de se tornar a instituição uma instituição permanente. Lembramos que tinham inúmeras discussões se a defensoria pública deveria existir ou não. Temos um estado como a Amapá que ainda não tem a defensoria pública. Nós temos o estado do Goiás que até hoje não abriu concurso. Nós temos ainda o estado de Santa Catarina que o defensor público geral ainda não é um membro da carreira, então nem mesmo alguém inscrito na Ordem dos Advogados, alguém que é um ex-deputado estadual. Então temos todo um avanço diferenciado no país, e essa emenda constitucional ela servirá de um grande impulso à defensoria pública. Uma outra também importante relevância da emenda constitucional apesar de já estar na Lei Orgânica da Defensoria Pública, dizer que a Defensoria Pública tem atribuição para os processos, para as ações coletivas. Então, finaliza também essa discussão e também coloca a instituição como também um dos legitimados. Não coloca agora, mas enfim, encerra essa discussão. E, o mais importante, diz que a obrigação dessa instituição é a promoção dos direitos humanos. Dentro do cenário, dentro da arquitetura constitucional, cabe a essa instituição, definitivamente, a partir de agora, promover nesse país os direitos humanos. Então, importante a carreira ter noção daquilo que o legislador constitucional jogou nos ombros dessa instituição, dizendo o seguinte: cabe a você, dentro da nossa república, construir, erradicar a pobreza, certo? Construir um país mais solidário, garantir o acesso à justiça e promover os direitos humanos. E saudar também, o Dobro não está aqui, mas, enfim, até outro dia para falar porque participei também, ainda, menos licenciado, ainda tenho um laço com a associação, mas saudar também o papel da FADEP, não só do Douglas, mas também Napolitano, que foi vice-presidente aqui da associação, Augusto, que foi diretor legislativo, Pedro Pérez, certo? Leonardo, que também muito combateram e lutaram para a construção dessa PEC. A ouvidoria, Paulo Vardia aqui, que desde a Lei Complementar 80 contribuiu e muito, e tem contribuído para impulsionar a defensoria pública no país, participando em Santa Catarina, participando no Espírito Santo, participando em inúmeros estados, pautando a importância dessa instituição. A importância da nossa instituição decorre principalmente, não por conta dos seus membros, mas por sermos uma instituição aberta. Isso que vocês estão vendo aqui, um momento aberto, um conselho aberto, parece algo natural, mas é algo duramente construído. Então, acho que agora temos que fazer uma enorme reflexão, os conselheiros terão que estar atentos aí no impacto, que significará essa emenda constitucional, mas de toda forma é um momento e é mais um grande avanço que a instituição tem. Outro marco importante na instituição, acho que é a primeira instituição, acho que é a segunda no país, que hoje foi publicado um ato que regulamenta a atuação da Defensoria Pública na Copa. Não participaremos dos jogos, eu já fiz logo a corregedora aqui, mas iremos participar defendendo os direitos humanos, defendendo os direitos de manifestação, prevenindo eventuais abusos, mas dentro daquilo que a Constituição, nossa lei orgânica, institui para a Defensoria Pública, em grande contribuição dos núcleos, núcleo de situação carcerária, núcleo da infância, núcleo de habitação e urbanismo, núcleo de direitos humanos, núcleo de discriminação, todos participaram dessa construção de um ato onde a Defensoria Pública, de forma técnica, de forma preventiva, atuará na Copa, nas zonas de exclusão, no juizado do torcedor e monitorando
eventuais flagrantes decorrentes de prisões por conta de manifestações durante a Copa. O ato abre inscrição para 12 defensores públicos, então os 5 novos que já chegaram já estão aí, aposto que serão candidatos também voluntários para participar dessa nossa atividade. Esse jogo. E a ouvidoria também participou ativamente, né? A Fernanda, se não me engano, foi que ajudou a construir também, fazendo essa interlocução com os movimentos sociais. Então não foi uma coisa que saiu da cabeça da Defensoria Pública, foi algo que fomos crescendo lentamente. E segunda-feira já temos reunião com a Secretaria de Segurança Pública, tivemos reunião, o segundo subdefensor participou da reunião com a Secretaria da Presidência da República. Então a instituição estará atuando. Também estamos construindo com o Núcleo de Direitos Humanos uma cartilha específica para os manifestantes. Então, é também um importante passo aí da instituição, lembrando, como eu falei agora há pouco, o papel nosso de promoção dos direitos humanos e zelar pelos direitos humanos, promover os direitos humanos e garantir o acesso à justiça. Por fim, hoje teremos um dia também importante na carreira, temos uma remoção, temos 300 inscritos para essa remoção, que ocorrerá hoje às 5h30, né, no salão da Nova Triagem, aqui na Boa Vista 150. Essa construção, essa remoção, também contou com importantes esforços da 2ª, 3ª Sul, da chefia de gabinete. Lembrando que em apenas uma semana após a posse do Defensor Público Geral, com um esforço enorme, conseguimos alterar, né, aquilo que é substância, a antiga proposta, claro, com seus méritos, mas alteramos para dar um novo norte a essa proposta e conseguimos discutir com os conselheiros, inclusive incorporar importantes contribuições dos conselheiros nessa manifestação. Com isso, também no esforço com a EDEP, conseguimos criar uma semana de estágio para os novos defensores públicos e garantir pelo menos 2 dias de estágio na unidade, que a gente chama de defensor amigo, que é aquela oportunidade que, com o antigo defensor, o novo defensor saber qual é a rotina da unidade, saber como funciona a instituição. Inclusive os novos que tomaram posse hoje já participarão dessas atividades. Então, essa remoção foi dentro de um esforço enorme, um grande esforço para que isso ocorresse num prazo razoável. Na quarta-feira, nós já publicamos a lista, né? Tivemos 2 incorreções, que não, na verdade não foram nem de cargos, né? Se tratava da 5ª Defensoria Pública de Jacareí, e acho que de Barretos nós só alteramos uma questão relacionada à atribuição, acho que era civil família, era civil fazenda, colocando família, se não me engano. Na verdade, o Conselho discutiu, deliberou em todo o processo que a criação da vaga de Jacareí seria civil família. Aliás, 2 vagas cíveis família. E na publicação, na primeira publicação, constou civil fazenda em uma delas. E aí nós republicamos para que constasse da forma como o Conselho discutiu e aprovou a proposta. Ela foi comunicada a carreira na quarta-feira e hoje foi publicada no Diário Oficial. Todos os defensores que estão vindo para cá, nós estamos com a organização, teremos um programa específico para que os defensores possam acompanhar pelo celular, né, ou pela internet essa remoção, né, que possa saber ali exatamente quais são os cargos que estão abertos. E gostaríamos, assim, quer dizer, também agradecer todo o empenho do CGA, do RH e dos defensores públicos e servidores que atuam na triagem. Então, nós fizemos pequenas correções. Depois o Bruno aqui vai explicar também uma importante conquista também, que foi algumas garantias que concedemos aos novos itinerantes, né, aos itinerantes, temos 5 cargos itinerantes, mas antigos itinerantes, resgatando efetivamente a regra do quadro paradigmático. Lembrando que em outras carreiras do país, os cargos itinerantes são de livre designação do defensor público. Inclusive, uma crítica até mesmo, eu estava na associação, já fazia de que o defensor público não pode simplesmente sair designando e até deixarmos assim a possibilidade de utilização política dessas designações, como ocorre em outras instituições. A nossa ideia era de garantir que o defensor público que ocupe o cargo de itinerante tem o defensor paradigmático, tem o cargo paradigmático. Essa regra será cumprida
arrisca, né? Inclusive a regra que para a alteração da macro-região passe pelo Conselho, que a gente deixa essa consulta do Conselho, porque cabe ao Conselho a alteração de atribuição e garantindo nos cargos abertos, né, a escolha pelo mais antigo dentro daqueles que poderiam ser designados. Lembrando que esses cargos que poderiam ser designados, poderiam ser designados livremente pelo defensor geral após consulta ao segundo ou terceiro sul, mas após o plano napolitano também vai dar uma explicação mais detalhada para o tema. Então, eram esses informes. Agora eu vou passar para um momento aberto, chamando o defensor público Patrick Cassiceiro, coordenador do Núcleo de Situação Carcerária. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os novos defensores públicos, parabenizar pela posse, bem como seus amigos familiares, o mesmo com Alderon, novo ouvidor, seus amigos familiares também. Sejam todos muito bem-vindos à luta, que é longa e árdua. O motivo da minha vinda aqui é por conta da Defensoria passará por um processo, ao meu ver, histórico, agora, a partir da deliberação que foi aprovada recentemente por esse Conselho, das visitas de atendimento para os presos provisórios. Estava comentando agora com o Padre Valdir, né, da alegria que vai ser esse momento. Realmente, como o Pedro Avelar falou aqui, ainda não estaremos em todos os presídios do Estado, mas nos centros de detenção provisória, algumas cadeias públicas, dos locais onde a Defensoria atua hoje, teremos sim uma presença permanente, semanal, a depender do lugar, mais até do que de um dia na semana. A Defensoria, felizmente, entrará de vez nas unidades prisionais. Isso é algo que já tem sido falado, inclusive, dentro das próprias unidades. O Padre me falava também aqui da alegria que foi essa semana, ele foi ao CDP 3 de Pinheiros e temos, acho que, a primeira sala da Defensoria, né? Uma sala adaptada, uma sala da FUNAP, falatório, foi feita no CDP, uma sala para a Defensoria. Nós temos lá o símbolo da Defensoria, a sala é nossa, que é um grande avanço. E para efetivação desta deliberação, há uma normativa que aponta a necessidade do Núcleo de Situação Carcerária indicar ao Conselho para aprovação um formulário de atendimento dos presos, né? Aí todos os conselheiros receberam, e eu vou fazer uma breve explicação e será protocolado agora aqui no Conselho, porque as visitas estão para começar e precisamos aprovar essa ficha de atendimento. Primeiramente, esclarecer, que acho que deve ser de conhecimento de todos, que a ficha de atendimento ela não será preenchida por todos os defensores que farão atendimento, tá? Ela será preenchida apenas nos casos em que o defensor público for atender aquela pessoa que não for o preso do seu processo, né? Por exemplo, imaginemos que o Horácio hoje se remova para criminal de Mogi das Cruzes, né? Em Mogi das Cruzes há um CDP de Mogi das Cruzes, então lá o Horácio iria, ao receber os processos, ele iria atender aqueles presos dos quais ele faz a defesa do processo. Então, como é o próprio preso que ele vai atender, não há necessidade de burocratização da atividade. Então ele não vai precisar preencher, claro, se ele quiser para conotação, fica para ele. Mas há alguns lugares, notadamente na capital, por exemplo, Augusto é um defensor de vara criminal da capital, os presos que o Augusto defende, eles estão espalhados, que saem mais de 10 estabelecimentos. Então, o Augusto não vai poder atender todos pessoalmente. Então, a questão na capital, como ficou na deliberação, será
diferente, então o Augusto ele atenderá, em sua maioria, presos que serão defendidos por outros colegas de outras varas. Daí a necessidade da ficha de atendimento, que será o documento que será repassado ao colega responsável pelo caso. Então, é uma ficha que ela é absolutamente necessária e tentou ser elaborada da forma menos burocrática possível, com os dados que sejam absolutamente necessários para o defensor que faz a defesa daquela pessoa, né? Vocês podem verificar, fazer uma breve leitura aqui breve explanação aqui, está aí na mesa de vocês. Primeiro, há dois formulários, tá? Um masculino e um feminino, porque o feminino ele tem alguns questionamentos a mais com relação à gestação e questão de filhos, justamente por conta da deliberação também da política de atendimento das mães em cárcere, né? Começarei aqui pela ficha masculina. São dados básicos, o nome, um número de documento, RG ou matrícula SAP, que é para acesso ao sistema CIVEC, a vara que está preventa. Eu não sei se já foi encaminhado, mas será encaminhado por e-mail. Isso aqui é um arquivo, já foi encaminhado, né? É um arquivo de computador que ele é de fácil preenchimento e vai facilitar na hora do envio para o defensor responsável, tá? Então, vara preventa o número do processo. Questão número 2, da Coro-Raça, foi um pedido do Núcleo de Combate à Discriminação e a coordenadora Vanessa, em seguida, logo vai explicar a necessidade deste item. Número 3, telefone para contato, endereço residencial, como pode comprovar, se trabalhava antes de ser presos, qual era a função, se pode comprovar também, são dados necessários. Aqui de qual crime está sendo acusado, é muito mais quando, em geral, isso aqui vai ser uma informação que nós daremos aos presos, mais do que um preenchimento nosso, só em casos em que a gente não tenha esse dado anteriormente. A questão da fiança, que é das mais importantes, porque verificado que foi fixada a fiança, será também, junto com o atendimento dos documentos dos defensores, acompanhará uma ficha, uma declaração de que não pode, como se não fosse óbvio, mas é necessário para a facilitação dos pedidos, de que a pessoa não é capaz não tem capacidade financeira de pagar a fiança. Só uma pequena observação aqui, e há um erro, e desde já aponto aqui. Na verdade, no item 7.1, esse asterisco aí, essas observações, elas podem ser excluídas, tá? Então, o conselheiro relator aqui, ficar com esse procedimento, isso não é necessário. E depois o ponto número 8, a versão da pessoa presa, que é também muito importante. Depois, se há testemunhas, como contactá-las, se possui filhos, com quem estão. E, como também está na própria deliberação, sofreu algum tipo de violência e tem um espaço para descrição, se for o caso, porque também muitas vezes isso facilita na estratégia de defesa. E ao final, um espaço para observações, que geralmente são questões de saúde, necessidades especiais, identidade de gênero, né? Sempre importante esse espaço aqui. É um formulário absolutamente simples, fácil de preenchimento, só tem as questões que são realmente necessárias para a defesa, já foi amplamente testado por meses, né, e submetemos aí a aprovação do Conselho. No feminino, que tem aí a partir da questão 10, que tem alguns questionamentos a mais, que é questão da gestação, se está amamentando, por quem está criança, enfim. Apenas essas questões a mais. Enfim, eu fico aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos. A Verônica também, que participou da construção desse formulário. E
se quiserem indagar agora, e posteriormente passaria a palavra para a Vanessa. Obrigado. Obrigado, Patrick. Chamo agora a moderadora do Discriminação, Vanessa. Tá. Só um segundo, Vanessa. Patrick. Oi. O ajudador auxiliar queria fazer um questionamento do relatório. Patrick, eu só não sei se seria adequado se a gente colocasse aqui no formulário feminino se ela sabe, se ela já foi citada para alguma ação de destituição de poder familiar, se ela foi citada para alguma ação, que a gente já poderia entrar em contato com o defensor da infância para que possa fazer a defesa. Questão de inserção, Isso. é isso. Acho que é uma boa. Ótimo. Desde já, assim que for essa informação vier, né, que tem filhos ou gestante, nós já acionaremos o convívio e todo o sistema dos mães em cárcere, né, mas também não há problema nenhum na inclusão dessa informação. É que eu só acho que pelo nome da mãe, às vezes o sistema do tribunal é meio difícil de encontrar. Se a gente já perguntar, ela pode saber o processo, pelo menos a comarca onde ele tramita. Então acho que seria interessante para a defesa dessa mãe na destituição. Tá ótimo. Vanessa? Bom dia a todas as pessoas. Gostaria inicialmente de saudar o Conselho Superior, saudar principalmente aos novos conselheiros. Agora a gente inicia essa relação aí com os núcleos. Saudar o novo ouvidor e os novos defensores, já me colocar à disposição de todos para eventuais parcerias. A convite do Patrick, eu vim expor a necessidade e a importância de que haja a manutenção do quesito cor e raça nessa ficha de atendimento. Nós temos uma ausência de dados muito grande, apesar de a gente ter uma intuição de que a maioria dos presos são negros e pardos, a gente ainda tem uma insuficiência de dados para comprovar realmente essa realidade. Recentemente teve uma pesquisa da UFSCar que, com base nos boletins de ocorrência, identificou uma maioria de negros e pardos no sistema carcerário. No entanto, esses dados são precários, né? Esses dados eles são feitos a partir do preenchimento do boletim de ocorrência pelo escrivão, pelo delegado de polícia. E o que a gente propõe nessa ficha de atendimento é que haja a autodeclaração, que a pessoa se autodeclare como negra, branca, amarela, ou parda, ou indígena, e que, conforme os critérios já adotados pelo IBGE, acho que isso seria muito importante para que a gente tenha dados suficientes para, inclusive, assim, contestar eventuais outros dados da própria Secretaria de Segurança Pública, de Administração Penitenciária. Isso dá uma visibilidade a esse racismo institucional que a gente presencia diariamente, principalmente quem atua nas varas criminais. Em outras políticas públicas que já acontecem, por exemplo, a política de saúde da população negra, é utilizado esse quesito raça e cor justamente como indicador, né? Houve a proposta então por que a gente não faz uma pesquisa ao invés de manter esse quesito raça e cor? Uma pesquisa é totalmente diferente de um indicador. O indicador a gente analisa de forma perene se houve uma evolução, se houve uma involução naquela situação. Então a gente tem como avaliar os dados de 2014, 2015, para ver os avanços e retrocessos naquela questão, assim como acontece na saúde. Você tem como fazer recorte de dados. Então, por exemplo, na área da saúde é avaliada a mortalidade materna de acordo com a cor. Então, é muito importante que haja manutenção desse quesito raça e cor para que a gente tenha esses dados. O Núcleo de Situação Carcerária, ele informou que são cerca de 1.800 fichas de atendimento, que em um ano seria 20 mil, né? Cerca de 20 mil fichas, que é uma base de dados extremamente relevante, que pode ter aí uma confiabilidade e a gente pode inclusive utilizar para a política institucional da Defensoria essa coleta de dados, né? O Núcleo ele já vem realizando algumas pesquisas sobre esse tema do racismo institucional. Nós estamos fazendo uma capacitação, já informei
a primeira sobre racismo institucional, a defensores e servidores do núcleo de combate à discriminação. É um piloto que a gente pretende, inclusive, ampliar para outros defensores e servidores. E a manutenção do quesito raça e cor entra justamente nessa política institucional de combate ao racismo. É uma das formas de enfrentamento dessa questão, né? E queria aproveitar também a minha vinda ao Conselho para pedir que seja pautada a questão das cotas na Defensoria. Principalmente, nós terminamos esse concurso, né? Inclusive hoje teve a posse. Provavelmente se iniciará um processo para o próximo concurso. E é muito importante que haja a votação desse projeto que foi apresentado pelo núcleo e pela ouvidoria antes de se concretizar esse processo do concurso. Queria agradecer, fico à disposição para eventuais dúvidas, sugestões. Obrigado, Vanessa. Queria também convidar agora para vir aqui para frente o Padre Valdir para falar da pastoral carcerária. Bom dia. Bom dia a todos. Rafael, ao Zerão também, aos novos defensores que tomaram posse hoje, toda a mesa e as pessoas aqui presentes também, pessoas de movimentos sociais e familiares. Eu só queria apresentar o relatório da gestão da Luciana Zaffaroni, dos 4 anos que ela teve à frente. Esse relatório traça-se uma fotografia bem resumida dos trabalhos realizados nesse período. E é uma foto, mas ao mesmo tempo é um documento que serve de subsídio para todo o Brasil nesta caminhada de unir mais a sociedade civil à democratização do judiciário. Apenas um pequeno quadro aqui de resumo, que está na página 17, que fotografa um pouco essa realidade. Foram 8.516 atendimentos realizados nesse período, 5.640 manifestações processadas, gestão de mais de 30 sub-ouvidorias, 2 cursos de formação para sub-ouvidorias, mais de 30 projetos, eventos e outras parcerias, 2 ciclos de conferências, totalizando participação em 44 pré-conferências, 19 diferentes cidades, mais de 200 sessões do Conselho Superior, participação ativa no Colégio de Ouvidoria Pública do Brasil, participação ativa no CONDEP, 17 reuniões do Conselho Consultivo da Ouvidoria. E aqui não consta ainda a luta que a Luciana fez com as defensorias públicas em todo o país pela criação da ouvidoria independente, que está em processo, que a gente espera também, Alderon, que é uma pauta que vamos abraçar junto para a expansão e também para a realização, a questão já em processo também. Então, esse material é um retrato desse período, mas ao mesmo tempo é um subsídio que deve pautar a construção de ouvidorias em todo o país e também um retrato da luta da civil pela defensoria mais democrática aqui em São Paulo e também, da mesma forma, em todo o país. Era isso, tá? Esse comunicado. Obrigado, Padre Valdir. Obrigado. Agora Maria Nazaré, pelo CONDEP. Convido para vir à frente para se manifestar. Bom dia a todos e a todas. Hoje, na abertura e na posse dos novos defensores e do ouvidor, a gente escutou muito a palavra esperança. Isso anima, né? Mas ao longo da minha vida, não só como militante nos movimentos sociais, mas sobretudo nos últimos anos que eu trabalho na Associação Rede Rua, eu tenho aprendido que esperança não é um sentimento estático, mas é uma ação que nós escolhemos. E nós escolhemos ter esperanças. Então eu acho que na manhã de hoje nós convidamos todos a esperançar, né? A não deixar com que a nossa esperança ela vai se apagando, mas que ela dê um novo sentido. Eu queria aqui também ler uma carta do presidente do CONDEP que não pôde estar presente hoje. Mas antes, eu gostaria de pedir a este conselho, de pedir também ao ouvidor,
que a gente coloque na pauta dessas reuniões uma questão emergência, né, emergencial, que é a questão das ações higienistas contra a população de rua nesse tempo de Copa. Né? Embora tenha um acordo entre os governos, né, principalmente aqui de São Paulo, o governo do estado e algumas prefeituras assinaram esse acordo de que não haverá mais os processos de higienização na capital, não foi isso que a gente viu. A gente viu uma ação violenta no Alcântara Machado, com tropa de choque da Polícia Estadual e a ação da GCM, da Guarda Municipal e de todos os profissionais aí da limpeza urbana. Né? Então há denúncias graves de violação de direitos e a gente está num momento bastante delicado no nosso país e na nossa cidade. Então que a gente possa construir um pouco e trazer essa pauta e dialogar com a população de rua, escutar as pessoas, as violações, os machucados, os feridos, não só fisicamente, mas principalmente feridos na sua dignidade. Então, para quem não sabe, a gente teve toda essa ação, foi fotografada, foi documentada, tem vídeo, tem relatos, e a gente gostaria que a Defensoria e este Conselho se debruçasse um pouco sobre isso. Né? E aí, com a ajuda inestimada aí do nosso ouvidor. Né? Queria dar os parabéns aos novos defensores e ao Alderon. A gente tem certeza que ele vai fazer um bom trabalho aqui. Né? Essa certeza vem de um conhecimento que a gente tem da luta dele aí na sociedade civil junto aos movimentos. E agora eu passo a leitura da carta do presidente do CONDEP. Prezados conselheiros, prezado Alderon. Lamentavelmente, por ofício das missões que somos chamados, estou na 27ª reunião do Conselho Nacional de Segurança Pública, CONASP, que encerra neste dia 6, às 17 horas, aqui em Brasília. Tomo assento neste Conselho em representação ao Movimento Nacional de Direitos Humanos, cujo objetivo é preparar a 2ª Conferência Nacional de Segurança Pública, que ocorrerá em 2015. Lamento a minha ausência, porque, coincidentemente, neste dia 6, é a posse do ouvidor da Defensoria Pública de São Paulo, no qual o CONDEP se sente parte legítima, não apenas por iniciar e concluir o processo de escolha entre os demais defensores de direitos humanos dos movimentos sociais para formar a lista tríplice, mas porque nossa eterna conselheira Josefina Bacariça, além de mobilizar o CONDEP e o coletivo de entidades e movimento em prol da criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos deixando este legado de pertencimento a este órgão público, mas também porque este Conselho não lograria êxito para a defesa dos direitos sem que houvesse este corpo de defensores públicos que agem com independência e autonomia na defesa incondicional dos direitos fundamentais e direitos humanos da população que não tem acesso aos canais de justiça, cumprindo assim um elo entre o órgão e a sua missão. A ouvidoria da Defensoria é a parte fundamental do sistema de garantia de direitos humanos, pois também, através dela, podemos promover a comunicação entre a sociedade civil e os movimentos acerca da qualidade da metodologia de trabalho e, a partir deste processo de controle social, podem aprimorar as ações de defesa e proteção dos direitos humanos, individual e coletivamente. Essa ouvidoria é parte do CONDEP, e o CONDEP é parte desta ouvidoria. E a Defensoria Pública é, por conseguinte, da população, e órgão que possui forte liame com o CONDEP, seja pela sua origem histórica, seja pela sua missão precípua. Sem acesso à justiça e defesa de direitos, o Estado democrático não se realiza na prática. Estamos em franca evolução do exercício da democracia, no que pese a dura luta dos órgãos de controle sociais e canais de participação terem sofrido ataques de pensamentos conservadores que pretendem fazer destes espaços o ausente debate político, tirando-lhes a força natural através de medidas de congelamento de nossas conquistas populares, de ampliação de participação social. Portanto, a nomeação do companheiro Alderon ao cargo de ouvidor da Defensoria Pública de São Paulo,
cuja luta foi sempre em prol dos direitos humanos da população em situação de rua, representa e sinaliza o avanço na conquista de direitos da população em situação de rua, onde passa a ter voz e vez nos canais de participação e controle social das políticas públicas. Saibam que o CONDEP também elege a luta da população em situação de rua como uma ação central, pois somente assim a democracia que buscamos se realiza na conquista de igualdade de direitos. O CONDEP, guardando as dificuldades de estrutura, estará presente na gestão desta ouvidoria, buscando ainda mais seu aprimoramento como foco de defesa incondicional da dignidade da pessoa humana. Desejamos a você, Alderon, todos os conselheiros, toda a sorte e que possamos caminhar ainda mais juntos. São os nossos sinceros votos, expressando a nossa extrema felicidade por esse dia. Assina a carta, Rildo Marques de Oliveira, presidente do CONDEP. Obrigado, Maria. Obrigado pelas palavras. Eu agradeço ao presidente do CONDEP pela atenção e também solidarizamos aí nas palavras. Agora passar um momento aberto para os conselheiros e, é claro, respeitando toda a palavra dos conselheiros. Respeitando, claro, o direito dos conselheiros, mas pudermos otimizarmos, já que 11h30 tivemos uma exposição hoje, para que a gente possa pelo menos entrar minimamente na pauta. Assim, passa as inscrições. Alderon foi o primeiro, Luiz Eduardo. Alderon, por favor. Rapidinho, só lembrar que você falou da Copa, né? Na segunda-feira nós vamos ter uma reunião às 18 horas aqui para fazer um planejamento junto com a sociedade civil e a defensoria da ação, divulgar um pouco e ver como é que a gente vai estar junto nessa Copa. Essa foi uma reunião planejada aí pelo grupo que está pensando a atuação da defensoria na Copa. Então, segunda às 18 horas, a sociedade civil está convidada a vir aqui na defensoria participar desse planejamento. Lembrando que a ouvidoria também participa da comissão especial sobre a coordenação da primeira SUB, estará participando aí dessa atuação na Copa. Conselheiro Luiz Eduardo. Senhor presidente, mais uma vez bom dia. Em relação muito aberta do conselheiro, gostaria de ressaltar 3 pontos interessantes, senhor presidente. Em relação à questão da OAB, mencionada por Vossa Excelência, relacionada à interposição de agravo de instrumento, eu gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência que disponibilizasse a carreira, pelo menos a decisão e as principais peças do processo, porque a carreira está muito pulsante sobre o tema, tem interesse em saber, mas não tem acesso nem às decisões, nem às peças processuais que foram manuseadas. Talvez isso traga maior tranquilidade aos colegas da carreira e acho que isso permite uma nova discussão. O segundo assunto que você trata com Vossa Excelência, presidente, é relacionado ao concurso de remoção que ocorrerá hoje. Eu sugiro a Vossa Excelência, aí também acato a decisão de vocês, mas me parece que hoje está um dia um pouco inadequado à realização desse certame. Nós estamos passando por uma greve de metrô em São Paulo, nós estamos passando por um trânsito recorde, é a notícia que se corre na mídia. Nós temos quase 300 defensores inscritos neste momento. Um conselheiro, inclusive, não está presente por conta de estar parado no trânsito. Então, isso vai assolar vários candidatos nossos. Hoje é uma sexta-feira. A remoção me parece que tem necessidade de ocorrer com rapidez, mas nós ainda temos a segunda, a terça e a quarta para resolver esse problema. Então, me parece que hoje a realização do certame pode gerar algum tipo de comprometimento. Ressalto a Vossa Excelência que a lista de atividade dos inscritos, a lista dos inscritos foi publicada ontem às 8 horas da noite. Eu entendo a dificuldade de fazer essa lista, eu entendo todas as dificuldades, mas parece que, dentro desse cenário, não me parece nada despropositado nós tentarmos uma solução de até prorrogar essa remoção para segunda-feira, no período noturno, daria mais tranquilidade, até para os colegas verem as vagas, quem está inscrito. Alguns colegas podem até desistir da participação, vendo que aquela vaga que ele almejaria não estaria presente. Acho que é razoável essa prorrogação, essa é a minha opinião sobre o tema. Então, eu disse que eram 3. A primeira, a questão da OAB, a segunda, a questão da remoção, a terceira, acho que o Bruno Napolitano vai expor melhor, como disse o presidente, mas a questão da itinerância está gerando na carreira um tipo de desconforto
especialmente está relacionado aos atos de DPGs anteriores. Existiam atos de DPGs anteriores que modificaram o 14 e o 15, ou 15 e 16, não me recordo agora, e parece que está não 100% sendo de acordo com a decisão publicada ontem também. Mas aí eu acho que é uma leitura que você pode fazer. Então, para que não gere esse transtorno, acho que era melhor, não sei se o Bruno vai analisar esse ponto posteriormente, mas acho que é um objeto que deve ser analisado. Antes de passar a palavra para o Napolitano, não vou ficar respondendo todos os conselheiros, vou fazer ao final, mas apenas só para adiantar o conselheiro Luiz Eduardo, que em relação ao processo, por uma decisão também muito questionável, a desembargadora ela retirou o defensor público geral do processo e disse que não teria vista do processo. Inclusive, a assessoria jurídica foi lá tentar copiar o processo, foi negado, o juiz a retirou, quer dizer, ele ainda é réu nos autos de instância, mas no agravo a desembargadora retirou o defensor público geral e negou acesso aos autos. E acho que a assessoria jurídica já pediu para a Fazenda mandar a cópia, e assim que tivermos a cópia do agravo e da decisão, a decisão, acho que já foi até colocado no processo, a decisão ela vem parecendo inclusive que concorda com os nossos argumentos e ao final simplesmente diz que dá o efeito suspensivo à decisão, ao pedido, e o pedido é para que ficasse suspensa a posse do defensor público geral até a sua inscrição. Então, foi por essa decisão que, infelizmente, poderia colocar em risco folha de pagamento, os contratos, licitações, ninguém da equipe poderia continuar a atuação, eu não poderia substituir o defensor público geral, parece que a decisão muito acertada e correta de fazer a instituição, e é claro, recorremos, continuamos fazendo nosso inconformismo em relação a esse processo. Em relação à remoção, também estamos preocupados, estamos monitorando. A terceira sub já está entrando em contato com todos os regionais de todas as unidades para monitorar eventual prejuízo do colega em estar aqui na remoção. É claro, se houver algum prejuízo, impossibilidade, eu acho que sim, podemos analisar no dia, discutir no Conselho a conveniência de realizarmos na diada de hoje, diante da impossibilidade dos colegas estarem aqui na hora da remoção. Por outro lado, temos que sopesar também a dificuldade de, uma segunda-feira ou uma terça-feira, temos aqui na Liberdade, às 5, 5h30 da tarde, 300 colegas. Então, muita gente já está preparada para essa remoção, muita gente já está viajando, estaremos monitorando aí eventual prejuízo. Caso aqui haja um prejuízo, acho que a gente pode novamente, nos reunir rapidamente, decidir aí qual que é a melhor decisão. Passo para o Napolitano. Seria mais fácil até, pegando um gancho, avançar um pouquinho o horário do início da remoção do que redirecionar para segunda-feira por esses motivos. Também acho que seria bastante difícil. Mas enfim, realmente foi enviado um comunicado ontem à carreira que tem a finalidade, na realidade, Luiz Eduardo, de apresentar informações que jamais existiram na instituição relacionadas a critérios e decisões administrativas adotadas pela Defensoria Pública Geral no que concerne reclassificação de itinerantes. Então, no primeiro momento, eu queria deixar bem destacado isso, para todo mundo compreender que esse comunicado, ele trata da transição dos cargos da Defensoria Pública Geral anterior para a Defensoria Pública Geral atual, mas que num momento que antecede coincidentemente a remoção, os colegas acabam vinculando os temas de maneira indissociável, quando na verdade não são. E a gente perceberá pelos esclarecimentos que eu vou colocar aqui. O ato 15 e 16, que foram alterados pelo ato 69 da Defensoria Pública Geral, prevê que alguns cargos, alguns padrões de lotação vão ser divididos em macro-regiões para viabilizar substituições. Substituições, ou seja, locais de cargos que não estão vagos, cargos que estão providos e que por alguma razão o defensor está afastado de suas atribuições ordinárias. Isso vale em ordem preferencial para os afastamentos perenes, depois os afastamentos dos incisos 1, 2 em diante do artigo 150, depois licença maternidade, licença prêmio e por fim férias. São cargos, destaco aqui, porque gera toda uma diferença. Cargos que não estão vagos e não podem ser colocados
a remoção para a carreira. São cargos que tão somente necessitam de uma cobertura a fim de se respeitar o interesse público, de haver ali uma cobertura em cargos que geralmente vão ter afastamentos por longos períodos. Então, os atos DPGs, eles engessam a administração relativamente no que concerne a reclassificação de defensores públicos, todos itinerantes, que estão em macro-regiões diferentes, com a finalidade de conferir uma maior segurança para todos os defensores que estão lotados nestes cargos de itinerantes e conferir menor rotatividade a esses colegas. Historicamente, a Defensoria Geral utilizou um critério chamado critério de cargo paradigma ou de defensor espelho. Esse critério, que não consta do ato DPG, é adotado pelos defensores públicos e pela Defensoria Pública Geral, inclusive no momento de escolha de vagas, como todos nós sabemos. Com essa razão, entendendo que é compromisso e dever institucional manter a boa-fé e o respeito àquilo que foi observado no momento em que esses defensores assumem o cargo de itinerantes, essa Defensoria Geral obedeceu fielmente, nesse momento de transição, a aplicação dessa regra de cargo paradigma. De modo que defensores públicos que estavam nas varas singulares, por exemplo, tiveram que passar a atuar no extremo leste da cidade para seguir o novo defensor paradigma. Se um defensor, por exemplo, estava seguindo o espelho da 2ª Subdefensoria Geral nas varas singulares, ele passou a ter que seguir para o novo 2º Subdefensor Público Geral, que é de São Miguel Paulista, a título de exemplo. Esse quadro, ele não fecha, porque há um engessamento em relação às macro-regiões, de modo que, a título de exemplo, o assessor civil atual, que é da região de Franca, não tem uma macro-região compatível com o assessor civil anterior, que era da macro-região 1. E isso aconteceu por 11 vezes. 11 pessoas que estavam aqui na capital não puderam seguir o seu espelho, porque o seu espelho não era da mesma macro-região. E, sendo colocado esse problema na administração, havia a necessidade de uma decisão. Qual a decisão que historicamente sempre foi tomada na Defensoria Geral, segundo o que nós pudemos observar no passado? Conveniência e oportunidade, já que o ato não limita a decisão administrativa do administrador, já que ele deve ali preencher esses buracos ao seu alvítreo, sem qualquer informação usualmente prestada à carreira. Esse é o histórico que nós temos. E não foi essa a medida adotada por essa Defensoria Geral. Essa Defensoria Geral apresentou um comunicado extremamente trabalhoso, já que a transição envolveu de 20 a 35 pessoas, e ali explicou todo esse critério que já existia e mais, apresentou um critério adotado que antes não havia sido adotado, que é entre todos esses colegas que estavam em disponibilidade e podiam ser colocados de acordo com a afinidade da matéria, mantendo ele na área civil. Então eu tenho 11 itinerantes, eu tenho 11 cargos vagos. Por que não seguir a afinidade da matéria? Por que não seguir a proximidade da regional? Qual foi o critério adotado? O critério da administração, por uma questão de justiça, foi o da antiguidade, ligando para cada um desses defensores, dizendo a eles: vocês todos estão em disponibilidade, e a regra do espelho, que é uma regra para tutelar os próprios itinerantes, foi utilizada até onde era possível. Então, quero destacar que é ilegal qualquer tipo de remoção de cargo que não é vago, e é por isso que seria impossível oferecer esse cargo à carreira, e o que houve foi um ajuste em respeito a esses 11 defensores que não tiveram a sorte ou o azar, aí depende de onde foram parar, de seguir o seu próprio espelho, aquilo que já é um sentimento conhecido desses defensores quando optam a vaga, e essa administração entendeu que era um critério de justiça, abdicando de tomar essa decisão unilateral ali, e ficou até ontem, 10 horas da noite, ligando para cada um desses colegas, seguindo a ordem de atividade como critério de justiça. Mas nem isso precisava ser obedecido. Eu compreendo as insatisfações, já que todos aqui querem chegar num cargo cada vez mais próximo das suas vontades, seja uma questão familiar, seja uma afinidade de matéria, mas eu quero deixar claro que essa decisão foi tomada com base naquilo que os atos administrativos conferem de poder à administração pública, e fomos além, tentando tutelar o maior número possível de itinerantes.
de modo que eu peço realmente que cada defensor público se apodere dessas informações, que evidentemente são complexas, e se avançar com críticas que são bem-vindas, pondere que esse modelo existe justamente para proteger os próprios itinerantes. Se a gente caminhar na contramão disso e achar que podemos engessar mais aquilo que não está engessado e abdicar de um modelo que foi criado para tutelar esses próprios itinerantes, na minha concepção, aí numa visão pessoal, quem perde são os próprios defensores públicos itinerantes. Então eu quero mesmo, até sob o ponto de vista pessoal, pedir muito cuidado nesse assunto, para que todos nós debatemos com tranquilidade e, como isso sempre foi tão confuso, que a gente também prestigie esse momento de oferta de publicidade de informações, para compreender que aquilo que a gente busca é evoluir e aperfeiçoar o modelo anterior, e não prejudicar qualquer defensor público. Vou falar só uma sessão aí, como eu levantei a questão. Com relação ao ato em si, eu tenho 3 questionamentos. O colega Douglas Basílio figura 2 vezes na lista com cargo em disponibilidade. O colega Leonardo Scofano também, e a colega Fernanda Costa Benjamin, que também está afastada, não consta da relação. Pode ser que ela esteja em um cargo ali, mas ele está previsto só para a título de correção do ato, não sei, também isso eu não sei qual que é a questão. Agora, eu entendo as ponderações feitas pelo Vossa Excelência, mas eu fico com uma dúvida com relação ao ato 69, no que diz respeito ao artigo 4º. Eu vou dar, peço licença para ler o artigo, que talvez todos não tenham cuidado de lê-lo, ontem eu fiquei separando todos esses atos, eles estão emaranhados de atos que um sucede ao outro, então eu vou passar a ler só a parte que está em destaque e depois a gente conversa se houver alguma divergência. O ato 69, artigo 4º. Os defensores públicos classificados nas macro-regiões deverão ser designados por ato do defensor público geral, para atuação em qualquer das unidades pertencentes às regionais da respectiva macro-região da Defensoria Pública do Estado. Esse é o caput do artigo, tá certo? Eu vou passar agora a leitura do parágrafo 5º. O deslocamento temporário de defensor público classificado em macro-região para macro-região, não, perdão, esse é o parágrafo 5º, desculpa. A alteração da designação a que se refere o caput será realizada por ato do defensor público geral, a ser submetido à imediata análise e eventual ratificação pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. Então, parece que existe uma conexão entre o ato e o que deve ser feito. Salvo uma revogação desse ato 69 que não ocorreu, aparentemente não ocorreu, essa conexão, essa alteração dessas macro-regiões, ou até mesmo dos cargos ocupados, porque, vou ler novamente, a alteração da designação, que se refere ao caput, eu li o caput antes, será realizada por ato do defensor público geral, a ser submetida à imediata análise e eventual ratificação do Conselho Superior. O caput não fala em alteração da macro-região. O cargo fala qualquer designação de itinerantes na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Não será limitado à situação das macro-regiões. Eu entendo a dificuldade e tal, mas pelo menos a normativa atual é essa. O que me preocupa é o seguinte: quando se diz que existiriam 11 cargos, que não houve o perfeito encontro entre os cargos e os itinerantes, ficaram 11 cargos vagos. E se colocou em oferta, por entender que era útil, por telefone ou de qualquer outra forma de comunicação, do mais antigo para o mais novo. Ocorre que, pelo menos ao que me parece justo, aí fica a oportunidade de cada um, essa questão deveria ser levantada a todos os itinerantes. Se o sujeito é itinerante, ele pode passar por essa designação a qualquer momento. Esse ato que vai nomear o novo itinerante é um ato que poderia atingir qualquer dos itinerantes. Então, se é para respeitar a antiguidade, o que eu acho que deve ser respeitado, que essa antiguidade deve ser respeitada para todas as designações dos itinerantes, e não somente os 11 que ficaram vagos, porque dá a chance de acontecer a seguinte coisa: o sujeito é o último itinerante, que por algum motivo qualquer, razão ou circunstância, mudança no cargo de administração, ele pôde trocar o cargo dele, que seria o cargo que ninguém se interessou, por um cargo que qualquer outro itinerante teria interesse. Então, eu acho que, na minha opinião, a questão dos itinerantes deve ser resolvida de forma em separado a questão das remoções gerais, mas a questão dos itinerantes deve ser tratada de uma forma única, não apenas só os itinerantes vagos, não apenas só todos os colegas, mas pelo menos a menos todos os itinerantes. A queixa que nos chegou é no sentido de que eu sou itinerante, o mais antigo dos itinerantes, surgiu a vaga do José, e a vaga do José me é interessante. Então, eu estou sendo prejudicado na atividade, porque o critério para promover aquela